Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da VCloud. E como tema do vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês aqui mais um simulado comentado. Só que hoje eu vou falar sobre a certificação da Specialty Security. Também é um simulado oficial aqui da AWS, do Skill Builder, né? Ele é disponível gratuitamente, é um simulado de 20 perguntas. E como no último vídeo de simulado comentado eu falei sobre a Arquiteto Professional, hoje eu estou trazendo aqui a do Special Security para que vocês possam ter uma ideia também, né, fazer uma comparação entre as perguntas de nível Professional e as perguntas de nível Specialty. Como essa aqui é a Specialty Security, então naturalmente as perguntas serão focadas em segurança. Mas segurança também é um domínio que faz parte da Arquiteto Professional. Então, eu acho que vai ser possível fazer ali uma comparação de como que é cobrado as perguntas, né, o nível dos cenários. Bom, então vamos lá, eu peguei aqui a versão em português, né, porque essa prova ela também está disponível em português, para facilitar aqui o entendimento, caso alguém que esteja vendo o vídeo não tenha domínio sobre o inglês. Então vamos começar aqui. Vou iniciar aqui. Então vamos lá para a primeira pergunta. Deixa eu começar ela aqui. Uma empresa está usando o AWS CloudTrail para registrar todas as atividades de API da AWS de todas as regiões em todas as contas. A empresa quer proteger a integridade dos arquivos de log de um local central. Qual combinação de etapas protegerá os arquivos de log contra alterações? Lembrando sempre da atenção aqui, né, com relação às respostas, aqui a gente está vendo que está destacando que são duas alternativas que são as respostas corretas. Então vamos avaliar o caso. Aqui está falando do CloudTrail, lembrando que o CloudTrail é aquele serviço da AWS que registra todas as chamadas de API feitas para a AWS, onde a gente pode identificar qual foi a API que foi chamada, qual a data que isso ocorreu, quem foi o usuário, entre outras informações, né? Então a questão aqui está falando para combinar etapas para proteger esses arquivos de log contra alterações. E está falando aqui de proteger a integridade, né? E também no local central. Então vamos avaliar como que a gente pode fazer isso. Uma forma de centralizar os dados que o CloudTrail coleta é justamente trabalhar com a ideia de um bucket do S3. Né? Isso pode acontecer em multi-contas ou em uma única conta. Então a gente pode criar um bucket e concentrar essas informações lá. Então vamos avaliar aqui. A primeira opção, a letra A, está dizendo para criar um bucket central do S3 e uma conta de log dedicada, o que parece uma boa opção. A gente centraliza num bucket, como eu falei, e também uma conta exclusiva para isso. Primeira parte parece interessante. Nas contas membros, conceder acesso ao CloudTrail para a gravação de um log, de logs nesse bucket. Aqui, pessoal, quando citou contas membro, lembrando que isso aqui está se referindo ao AWS Organization, né? Quando a gente tem ali um cenário onde a gente trabalha com multicontas, como eu comentei no outro vídeo, vou repetir aqui para reforçar, o AWS Organization é um serviço que ajuda a gerenciar multicontas, né? Quando eu tenho várias contas no AWS Organization, eu crio uma conta central responsável pela administração e todas as outras contas elas fazem parte da organization, elas podem estar divididas em uma ou mais organizações e elas são contas membros. Então, por isso que aqui está se referenciando a conta membros, mesmo não citando diretamente o AWS Organization, é isso que está dizendo aqui. Então parece interessante essa opção. Vamos avaliar as demais. Habilitar o Organization para todas as contas da AWS. Criar uma SCP para habilitar o CloudTrail em cada conta de membros com logs direcionados para o bucket central do S3. Aqui já ele falou diretamente na habilitação do Organization para as contas. E aqui fala de criar uma SCP. Uma SCP é uma política de controle de serviço usada justamente no CloudTrail. Então, com ele eu posso aplicar essa política de serviço, que nada mais é uma política do IAM, em cima das minhas organizações e automaticamente as contas, membros que pertencem a essa organização, com exceção da conta de gerenciamento, vão ser afetadas por essa política do Organization, essa SCP. Então aqui a gente tem essa SCP
e está falando para mover, permitir que as contas membros movam os logs para o bucket. Talvez, vamos deixar para ver. Habilitar o registro de acesso ao servidor no bucket do S3, isso aqui não tem nada a ver, não vai fazer diferença nenhuma isso aqui, não tem nem sentido isso. Usar a compatibilidade do System Manager para monitorar continuamente as políticas de acesso do S3 que contém os log CloudTrail. Também não tem nada a ver, o System Manager por uma outra finalidade, ele não vai monitorar nenhum tipo de acesso ao bucket do S3. Quem faz isso é o próprio CloudTrail, né, que vai mostrar os acessos de API, mas não tem nada a ver. Então podemos descartar essas duas aqui que não tem nenhuma relação. E aqui embaixo, novamente, habilitar o Organization para todas as contas, habilitar a validação de integridade de arquivos do log do CloudTrail, criar uma trilha da organização e direcionar os logs dessa trilha para um bucket do S3. Então vamos avaliar, pessoal. Primeiro aqui fala de criar um bucket central, a gente precisa, como eu comentei, e uma conta de log dedicado. Podia ser uma opção, né? E nas contas mesmo conceder acesso ao CloudTrail para gravação. Não seria necessário especificamente conceder acesso nas contas mesmo para gravação. O CloudTrail já vai fazer. Então essa aqui não seria a opção tão adequada. Aqui habilitar para todas as contas está ok. Criar uma SCP para habilitar o CloudTrail em cada conta mesmo com log direcionado. Não necessariamente a gente precisaria criar uma SCP para habilitar. O CloudTrail ele já é habilitado por padrão. Então, se a gente fosse usar uma SCP, seria para negar, talvez, o acesso. Mas eu não precisaria habilitar ele por si só. Mas também só isso aqui não resolveria. Porque aqui eu direciono o log para o bucket centralizado, mas eu tenho a parte aqui de proteger a integridade desse arquivo contra alteração, e aqui eu não estou fazendo isso, então essa não resolveria. E aqui a gente tem a melhor opção, tem a habilitação do CloudTrail e tem um item muito importante do CloudTrail também, desculpa, aqui habilitar Organization, é habilitar a validação de integridade do CloudTrail. Isso aqui ele cria uma verificação de integridade, é como se ele já verificasse se aquele arquivo sofreu algum tipo de alteração. Então ele tem um mecanismo que a gente habilita e ele faz essa verificação. Então aí eu sempre consigo garantir se aquele arquivo que o CloudTrail gerou, que está no meu bucket, se ele sofreu alguma alteração ou não. Então eu consigo fazer, eu preciso fazer isso para garantir a integridade. E também eu preciso criar essa trilha de organização, justamente para que esses logs consigam ser direcionados para um bucket central do S3. Então essa aqui seria a melhor opção. Desculpa pessoal, é duas, eu tinha esquecido, deixa eu voltar. Essa aqui não é, essa aqui também não é, e essa aqui, ó, para a gente poder criar o S3 aqui. Porque essa aqui, como eu tinha falado, habilitar o CloudTrail em cada... Aliás, aqui, deixa eu só avaliar, criar um bucket central em uma conta de log dedicada. Nas contas membros, conceder acesso ao CloudTrail. Então aqui eu acho que nem é necessário isso. A gente poderia fazer isso de uma maneira diferente. Eu estou até pensando aqui o que seria mais adequado. Eu acho que a gente... Não sei se a gente precisaria criar ali um log dedicado. Eu estou até pensando aqui. A gente precisaria criar um bucket mesmo, aqui não tem necessidade de fazer isso não. Então a gente teria que criar esse bucket nas contas mesmo e conceder, porque colocar uma conta dedicada seria bem interessante a gente fazer isso. Então eu acho que isso aqui resolveria. Bom, vamos para a segunda opção, então letra A e letra E. Uma empresa está usando um sistema de arquivo não criptografado, né, no Amazon EFS, o Elastic File System, que contém muitos arquivos. A empresa deve criptografar todos os arquivos existentes e os arquivos futuros que estejam armazenados no sistema de arquivo do EFS. Os arquivos devem ser criptografados com uma chave que é trocada a cada 90 dias. Qual solução atenderá esse requisito? Cenário também bastante clássico, né? A gente tem, aí o importante observar nesse tipo de cenário é que a gente já está usando o Elastic File System, o EFS ali, que já tem arquivo nesse sistema de arquivo, já tem arquivo lá. Então a empresa quer criptografar o arquivo que já está lá dentro, mais os novos que vão entrar. Esse é o primeiro momento da questão. Então,
como eu criptografo arquivos de um sistema de arquivo que já está criado e já está em uso. E o segundo momento ele está falando de rotação das chaves, né? Então eu precisaria conhecer aqui como que o KMS faz a rotação de chave. Nesse caso aqui especificando que é a cada 90 dias. Então vamos avaliar aqui o que a gente faria como solução, né? Então vamos entender. Bom, primeiro ele vai criar uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente no KMS. Importante, a gente vai ter que ter essa chave. Então vamos avaliar, pode ser essa parte aqui correta. Configurar a troca automática para a chave do KMS. Beleza, então eu vou configurar para ele fazer a rotação automática. Modificar o sistema de arquivo existente do EFS e ativar a criptografia usando a chave do KMS. E usar uma função lambda para copiar os arquivos existentes e criptografar. Aqui, a parte de criar a chave e ativar a configuração automática até faz sentido. Mas aqui a gente tem um problema. Uma vez criado o sistema de arquivo do EFS, eu não posso mais modificar ele. Então isso aqui invalida já a resposta, né? Então não posso modificar. E também a ideia aqui de usar uma lambda para copiar o arquivo existente, criptografar, não faz sentido isso aqui. Lambda para copiar arquivo, a gente tem outros serviços que são específicos para esse tipo de coisa. Então a lambda ela até conseguiria, mas não faz sentido usar ela aqui. Então a gente tem a principal parte aqui, ó, modificar o sistema de arquivo não é possível ser feito, então eu já anulo essa questão. Então, partindo desse princípio, eu consigo avaliar as outras e ganhar tempo. De novo, modificar o sistema de arquivo existente do FS. Como a gente acabou de falar, não é possível modificar um sistema pós-criado. Então eu nem preciso continuar a leitura, porque já está invalidada essa questão. E aqui embaixo também, de novo, tem a história da lambda copiando. Então, letra B também não é possível. Então, a gente fica com a C e a D. Então, vamos avaliar, fazendo aquela prática da leitura dinâmica. Então, criar uma chave de criptografia gerenciada do KMS, criar uma chave, criar outro... apesar que aqui está invertido, vamos fazer a leitura separada. Então, cria uma chave de criptografia gerenciada pelo cliente no KMS, beleza. Configura a troca automática da chave do KMS, também está aqui na questão, preciso. Ativa a criptografia usando a chave do KMS, beleza, precisa fazer. E uso o AWS DataSync para transferir os arquivos existentes para o novo sistema de arquivo. Ó, interessante aqui porque é o seguinte, o DataSync é um serviço para fazer isso. Ele é especializado em transferir arquivo, então parece interessante aqui. Né? E aqui também está falando criar outro sistema de arquivo, eu já não estou alterando mais, então ela parece bem interessante essa resposta. Vamos ver de baixo. Criar outro sistema de arquivo e ativar a criptografia usando o KMS padrão, uma chave de serviço padrão do KMS para o EFS. Configurar a troca automática, beleza, da chave do KMS. Usar o DataSync para transferir o arquivo existente os arquivos existentes para o novo sistema. Beleza, mas qual é o ponto aqui? Eu crio o sistema, eu ativo a criptografia, só que aqui é o seguinte, eu estou usando a chave de serviço padrão do KMS, aquela que ele gera default lá. Então, pessoal, esse é o ponto. Aqui eu estou gerando a chave padrão e aqui em cima eu estou gerando uma chave criptografada gerenciada pelo cliente. Esse é o ponto. No EFS eu não consigo usar a chave padrão do KMS. Então, isso aqui não funcionaria. Embora todo o resto está correto, mas a chave padrão ela não funciona. Eu teria que usar... Não seria possível nesse cenário, eu teria que usar aqui a chave gerenciada pelo cliente. Beleza? Então vamos confirmar, ok. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, no comentário. Primeiro, não é possível modificar o sistema de arquivos existente para ativar a criptografia, a gente já falou isso, portanto é necessário criar outro. Beleza, é possível usar o DataSync, no entanto não é possível configurar a troca automática de chave de serviço padrão do KMS. Ele já rotaciona por conta própria, a gente não pode alterar isso e não poderia, no caso, definir os 90 dias. Beleza? Então vamos para a próxima aqui. Vamos ver a próxima aqui. Então deixa eu ver aqui. Uma empresa tem um aplicativo legado que gera todos os logs em um arquivo TXT local. Os logs de todos os aplicativos executados na AWS devem ser monitorados continuamente para verificar as mensagens relacionadas à segurança. O que a empresa deve fazer para implantar o aplicativo legado no Amazon EC2 e ainda atender os requisitos de monitoramento? Então, uma pergunta ali também bem comum de aparecer.
eu tenho lá um monte de log, né, de aplicativo legado e tudo gera um arquivo TXT para isso, fica lá no local, né? E esses logs, os logs desses aplicativos executados na AWS devem ser monitorados continuamente. Então eu preciso verificar esse arquivo para poder identificar questões relacionadas à segurança. Então agora a empresa quer levar esse aplicativo legado para a instância C2 e quer continuar atendendo os requisitos de monitoramento. Como é que a gente faz isso? Então vamos avaliar. Letra A, aqui, eu vou criar uma função lambda que monte um EBS, né, um Elastic Block Store, com os logs e verifico se há incidente de segurança nos logs. Aí eu invoco outra função para ser executada a cada 5 minutos com o evento programado Event Bridge. Talvez a gente até conseguiria fazer isso aqui, mas é estranho eu criar uma função lambda para montar um EBS e depois invocar outra função lambda que vai ficar a cada 5 minutos. Parece uma coisa muito complexa e solução complexa não necessariamente ela é a mais interessante. Então não me parece ser isso aqui. Por enquanto eu vou deixar como não é. Eu vou enviar esses logs de texto local para o CloudWatch e vou configurar um filtro de métrica do CloudWatch e vou definir alarmes com base nas métricas. Parece interessante, porque se a gente for lembrar, o CloudWatch é o principal serviço exclusivo para trabalhar com log e métrica. E a gente pode enviar logs para o CloudWatch. Tem a API de put métrica, put data métrica lá, a gente consegue enviar dados para ele. Parece interessante, né? Então vai estar no instância EC2, já é integrado com o CloudWatch, tem o agente lá que envia, parece interessante, vamos deixar aqui. Vou instalar o agente do Amazon Spectre em qualquer instância do EC2 que execute o aplicativo legado. Aqui, pessoal, eu já vou parar a leitura aqui, porque aqui a gente já está vendo uma situação que não vai adiantar. O Amazon Spectre não tem nada a ver com log. O papel dele é verificar questões de segurança com relação a patch de segurança, coisas do sistema operacional. Ele não tem como ele ficar monitorando log, né, verificando log, se tem alguma... Ele não é para isso, não é o papel dele. Então aqui eu nem preciso continuar. Até tenho que gerar alerta no CloudWatch, mas não tem a ver com o Spectre, ele não é para isso. Então também vou tirar essa aqui. Vou exportar os logs na letra D, vou exportar os arquivos de log TXT local para o CloudTrail, também já paro aqui. Não tem nada a ver, o CloudTrail, como a gente acabou de falar das questões anteriores aqui, o papel dele é registrar chamadas de API da AWS. E os logs que ele gera disso, através das trilhas, aqueles arquivos de logs, a gente consegue exportar os logs dele para o Bucket 3 e avaliar de alguma maneira. Mas exportar log TXT de aplicação local para o CloudTrail não tem nada a ver. Isso nem sei se isso é possível. Então, entendo que não. Então, não faz sentido nenhum e ele não é para isso. Então, também vou descartar essa aqui. Então, a gente fica aqui com a letra B, onde eu exporto os arquivos de log TXT local, que é gerado, né, lá pelas aplicações legadas, lá para o CloudWatch, e aí eu configuro um filtro de métrica, né, para poder identificar alguma informação relevante com relação à segurança, e aí, através de alarmes, eu consigo informar, notificar o administrador ou até executar algum fluxo automatizado em cima disso. Então, letra B, resposta correta aqui. A próxima aqui, uma empresa quer disponibilizar os arquivos que estão em um Bucket S3 para um fornecedor. Então, beleza. Ela criou um perfil do IAM que concede acesso de leitura aos arquivos no Bucket S3. Então, ela já está trabalhando a segurança. A empresa também configura uma política de confiança que especifica a conta do fornecedor. Quais informações o fornecedor precisa para assumir o perfil? Selecione duas. Então, aqui um cenário bem simples também na explicação, mas vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu tenho um bucket do S3, tenho um arquivo lá dentro e eu quero dar permissão para um terceiro, um fornecedor, acessar esses arquivos. E aqui já começou a fazer o procedimento adequado, né? Até o recomendado pela AWS. Criou um perfil do IAM, concedeu permissão só que precisava, menor privilégio, de leitura aos arquivos, e configurou a política de confiança, senão também não vai conseguir funcionar. A política de confiança é ali que eu vou especificar quem vai acessar, né, quem vai assumir o perfil para poder usar. Quando a gente faz isso, por exemplo, no EC2, a política de confiança
lá no principal, eu vou lá e informo que é uma instância C2, o serviço da instância C2. A mesma regra vale para quando eu quero expor essa informação para uma outra conta. Então, o que o fornecedor precisa para ele conseguir assumir esse perfil? Então, vamos avaliar aqui e usar duas opções. Letra A, uma chave de acesso temporário da função do IAM na conta da empresa. Que chave de acesso temporário que é essa? Né? O que a gente poderia pensar aqui, entender, é que é acesso programático, quando a gente gera secret key e o ID da secret key lá, o access key lá. Então, não é o caso, não é aquilo lá, a gente sabe que é para acesso programático, né? A API que vai executar alguma função. Não é necessário a gente fazer isso aqui, então vamos descartar. O ARN da política de confiança na conta da empresa. Será que a gente precisa do ARN da política de confiança? Eu acho que não, mas vamos deixar aqui. O ARN do perfil do IAM na conta da empresa. Opa, precisa. Como é que a outra vai assumir um perfil de IAM se ela não sabe qual que é? Então, o ARN é a informação que eu preciso saber. Qual perfil que eu vou assumir? A outra conta do fornecedor vai assumir. E preciso do perfil, então tá aqui. Uma string com menos 64 caracteres para o nome de uma seção de perfil da conta da empresa. Talvez eu precise disso aqui, vamos olhar. O nome da política do banco de 10.3 na conta da empresa. Não faz o menor sentido. Eu não tenho por que eu saber o nome da política. Eu não vou usar essa informação em momento nenhum para assumir o perfil. Então, vou descartar isso aqui. Então, a gente fica aqui, o ARN da política de confiança na conta da empresa. Não necessariamente eu preciso do perfil. A política de confiança já está vinculada lá, então não necessariamente eu não preciso dessa informação. E sim, aqui eu vou precisar de uma string com menos 64 caracteres para o nome de uma seção de perfil na conta da empresa. Então eu preciso disso e preciso do URL da conta, senão do IAM do perfil, senão eu não vou conseguir funcionar. Então essas duas aqui é a correta. Eu vou até mostrar aqui, pessoal, por que precisa disso aqui, ó. Que quando você vai assumir um perfil de IAM, então, como um dos argumentos chamados de API, a função criada na conta da empresa, a política de confiança estabelecida e anexada à função do IAM para o fornecedor assumir. Então, eu preciso... Aliás, eu estou lendo errado aqui. A gente sempre tem que especificar o nome da seção de perfil ao assumir um perfil, lá, que esse nome identifica exclusivamente uma seção quando diferentes entidades principais assumem o mesmo perfil. Né? Então, ou seja, eu posso passar esse perfil IAM não só para o fornecedor A, por exemplo, eu posso passar para o A, para o B, para o C, para o D, para quantos for necessário. Então, por isso que tem que ter um nome ali único para assumir, porque senão, se todo mundo for usar o mesmo nome, como é que ele vai assumir? Aí aqui deixa bem claro que precisa de um nome de identificação exclusivo para cada exceção, porque aí cada fornecedor consegue acessar ao mesmo tempo, cada um tem um nome diferente para uma seção diferente, embora esteja usando o mesmo perfil. Né? Então, esse nome aqui até fala, o nome de seção, o perfil é visível para a conta proprietária. E para a conta proprietária também saber quem está acessando. Por exemplo, vamos imaginar que o nome seja o nome da empresa lá, ou algum identificador da empresa, é por isso que precisa. Então, próximo aqui. Uma aplicação web é executada em uma VPC em instâncias do EC2 atrás de um Application Load Balance. A aplicação armazena os dados de uma instância de banco de dados do RDS para MySQL. E um Bastion Host do Linux aplica as atualizações de esquema ao banco de dados. Os administradores se conectam ao Bastion Host usando o SSH de uma estação de trabalho corporativa. E os Security Groups a seguir são aplicados à infraestrutura. Aí tem aqui, né, esse SGLB, é o Security Group do ALB. O SG Web é o Security Group da instância C2, o SGDB é o Security Group associado ao banco de dados, ao RDS, e o SG Bastion é o Security Group associado à instância C2 que está rodando o Bastion Host. E aqui a pergunta é, qual configuração do Security Group permite que a aplicação seja segura e funcional? Bom, esse aqui é um cenário que também é comum, só que como envolve vários Security Groups, tem que tomar cuidado para não se confundir. Então, a gente tem aqui três situações. Né? A gente tem uma aplicação que roda numa instância C2 dentro de uma VPC. E ela tem na frente dela um load balance. Depois a gente tem um banco de dados no RDS. E depois a gente tem um Bastion Host, que nada mais é do que uma outra instância C2
que fica disponível uma subnet normalmente pública. Então, normalmente a gente usa uma VPC, uma VPN para acessar esse Bastion Host, e esse Bastion Host que é usado para acessar as instâncias do RDS, que normalmente fica dentro de uma subnet privada. Não foi citado isso na questão, mas normalmente essa é a arquitetura comum. Então, na verdade, a instância C2 da aplicação ela pode até estar dentro de uma subrede privada, porque a gente tem um load balancer, um ALB aqui na frente. Mas isso não vem descrito na questão, mas essa é a ideia. Então, vamos avaliar aqui. Lembrando que o Bastion Host ele é acessado via SSH de uma estação corporativa. Provavelmente essa rede corporativa está usando uma VPN para acessar com segurança. Mas então vamos lá entender. Funcional é que ela não vai ter problema. Então vamos lá. A letra A aqui, ó. O Security Group do Load Balance permite o tráfego de qualquer destino, de qualquer origem, né? 0000/0 nas portas 80 e 43. Ok, essa afirmação está certa, porque ele está na frente da instância C2. Então, para essa aplicação ser acessada, eu tenho que liberar todas as origens, senão o usuário não vai conseguir acessar. Então, beleza, eu libero na porta 80, para quem não está usando HTTPS, né, um certificado de segurança, e libera a porta 443, para quem está usando HTTPS. Então, beleza, os dois vai aceitar no load balancer. Então, tá ok. A aplicação, eu vou permitir no Security Group Web, que é o da aplicação, o tráfego de todas as origens na porta 80 e na 443. Opa, aqui a gente já está quebrando regra de segurança. Se ela está atrás do load balancer, não há por que eu liberar todas as origens no Security Group dela, não precisa. Ela pode, inclusive, estar numa subrede privada. O load balance que está na frente, ok, ele é o nosso ponto de entrada, mas o Security Group da instância C2, que representa a aplicação web, não tem por que eu liberar todas as origens. Se eu liberar o 0.0.0.0/0, estou liberando toda a origem, então isso aqui está incorreto. Isso aqui não está respeitando a segurança ali, de não liberar a porta desnecessária, nem origem desnecessária. Então aqui a gente quebra isso aqui. Então isso aqui anula a questão A. Eu nem vou continuar porque para a gente ter aquela leitura dinâmica e ganhar tempo. Então aqui a gente anula e não consegue. Então vamos desmarcar. Letra B. Vou permitir todas as origens por load balance na porta 80 e 443. Ok, já avaliando isso. Vou permitir o tráfego do SG do load balance na porta 80 e a 443 no Security Group da aplicação web. Certinho. Isso aqui é uma característica de Security Group da AWS, que eu posso ter como origem de um Security Group outro Security Group. E é muito comum isso acontecer. Nesse exemplo aqui do load balance quanto do banco de dados. Então tá ok isso aqui. No Security Group do banco de dados, eu vou permitir o tráfego do Security Group da aplicação web e do Load Balance na porta 3306. Opa! Permitir que a aplicação web, o Security Group dela, seja permitido no Security Group do banco de dados na porta 3306, beleza, porque senão não consegue acessar. Mas permitir o Load Balance não faz sentido nenhum, porque o load balance é a porta de entrada para a minha instância C2 da aplicação web. O load balance não tem por que nem chegar no banco de dados, não faz sentido nenhum. Então, isso aqui anula a questão. Essa opção está incorreta também. Vamos para a letra C. O Security Group Load Balance permitiu o tráfego de todas as origens na porta 80443, a gente já viu isso, está ok. O Security Group Web permitiu o tráfego do Load Balancer nas portas 80 e 443 da aplicação web, ok, a gente já viu, precisa. No Security Group do RDS, do banco de dados, permitiu o tráfego do Security Group da aplicação web e do Bastion Host na porta 3306. Tá certo? Porque primeiro a aplicação web precisa acessar para poder pegar os dados, enviar dados e se comunicar com o banco de dados. E o Bastion Host, a gente precisa liberar o Security Group dele também, porque no contexto da aplicação já fala que é através do Bastion Host que eu vou aplicar as atualizações de esquema do banco de dados. Ou seja, é um Bastion Host separado só para atualizar os esquemas do banco de dados. Então eu tenho que liberar.
senão não vai conseguir conectar, então tá ok. E no Bastion Host eu vou permitir, no Security Group do Bastion Host eu vou permitir o tráfego da porta 22 e do intervalo de endereço de IP da VPC. Opa, da VPC, isso aqui me parece que vai dar problema, porque eu estou acessando de fora da VPC, porque eu estou na rede corporativa, já foi falado ali. Então, mesmo que eu esteja usando uma VPN, eu vou acessar de fora. Então, se eu permitir só os endereços de IP da VPC, eu não vou conseguir acessar. Então, a gente estava tudo ok até aqui, mas aqui, infelizmente, não vai funcionar. Então, descarga essa. E aí, isso é uma letra D que está correta. Vamos só conferir. Liberar no Security Group do Load Balance todas as origens na porta 80 e na 443, ok, a gente já viu isso. Liberar no Security Group da aplicação web somente o Security Group do Load Balance na porta 80 e 443, beleza, já está ok, já vimos isso. Liberar no Security Group do banco de dados, do RDS, somente o tráfego da aplicação web do Bastion Host na porta 3306, porta padrão do MySQL, ok, a gente já viu que está ok. E no Security Group do Bastion Host eu vou permitir o tráfego do intervalo de endereço de IP corporativo na porta 22. Agora sim, porque aí eu libero somente o endereço de IP lá da VPN da rede corporativa da empresa. Aí tudo bem, porque sim, não há por que mais ninguém acessar esse Bastion Host a não ser a própria rede corporativa, como foi dito aqui no enunciado. Que aqui, ó, os administradores se conectam ao Bastion Host usando SSH de uma estação de trabalho da rede corporativa. Então aqui eu restringo a segurança, aumento a segurança restringindo que o acesso vai vir só daqui. Então, resposta certa, letra D. Vamos para a próxima aqui. Uma empresa implantará uma nova aplicação em instâncias do Amazon EC2 em subrede privada. A aplicação transferirá dados sigilosos para um bucket do S3 e vice-versa. De acordo com os requisitos de compatibilidade, os dados não devem atravessar a internet pública. E qual solução atende os requisitos de compatibilidade? Muito simples a pergunta. O EC2 vai comunicar com o S3, o EC2 está lá numa rede privada, uma subnet privada, e vai conversar com o S3 ali, né? Vai fazer download, upload e tal. E a empresa não quer que os dados atravessem a internet pública. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos avaliar. Vou acessar o bucket do S3 por meio de um servidor de proxy, não vai adiantar nada, né? Vou ter aqui questão de proxy controlando, mas eu vou pela internet pública, não resolve. Acessar o bucket do S3 por meio de um gateway NAT, também não é o caso, né? Embora a instância C2 esteja na subrede privada, eu consigo, lembrando que o NAT Gateway é aquele que eu consigo sair da subnet privada, mandar a informação para fora, para a internet, mas o que vem não entra. Então, é vice-versa, a comunicação não resolve. Acessar o bucket por meio de um VPC endpoint para S3? Exatamente. Um VPC endpoint, de preferência de gateway, se for o caso, que normalmente é a recomendação, que a gente acessa usando a rede privada da AWS, ou seja, eu não atravesso a internet pública. Então, é ok. E, só para fechar, acessar o bucket da S3 por meio de um endpoint S3 protegido para SSL. Não vai adiantar nada. Esse aqui nem precisa. Quando eu uso o endpoint de VPC aqui, eu já resolvi isso. Isso aqui não vai adiantar. Então, resposta correta é essa aqui. Número 7. Uma empresa quer habilitar o SSO para seus funcionários possam cadastrar-se no console de iniciamento da AWS usando o provedor de SAML, o SAM, da empresa. Qual combinação de etapa é necessária como parte do processo? Aqui a gente tem que selecionar duas. O SSO é o Single Sign-On, né? Aquele login único que é muito comum usar em empresa, né? Normalmente as empresas já têm ali essa questão de usuário ali usando o Active Directory, por exemplo, da Microsoft, e aplica a política de SSO, né? Um login único que você loga na empresa, na rede local interna da empresa, é o mesmo login que você usa na AWS. Então simplifica muito o acesso, que não precisa ter aquele monte de senha, um usuário para cada coisa, então um único login acessa em tudo. E aqui a questão é que a gente vai usar o SAL para fazer isso. Então, quais são os passos para a gente habilitar isso? Então, vamos lá. Cria uma conexão no Direct Connect entre a rede corporativa e a região da AWS com a infraestrutura da empresa. Isso aqui existe, mas não é para esse caso, né? Quando eu estou criando o Direct Connect, ele tem uma outra finalidade, conectar diretórios, sincronizar com a AWS. Não preciso disso aqui para esse caso.
Vou criar uma política do IAM que pode ser mapeada para acessação de grupo no diretório corporativo. Preciso disso aqui. Aqui que eu vou controlar os meus acessos. Então eu tenho que ter uma política que eu possa mapear para os grupos de acesso no diretório corporativo. Porque eu vou usar o SSO, então tem que fazer isso. E o SAL também aqui. Vou criar uma função lambda para atribuir funções do IAM aos tokens de segurança. Nada a ver, já começou a complicar, criar, não precisa de fazer isso. Então não tem necessidade disso aqui. Vou criar usuários do IAM que podem ser mapeados para as entidades corporativas dos funcionários. Talvez precise. E vamos ver a última para a gente fechar. Vou criar uma função do IAM que estabeleça uma relação de confiança entre o IAM e o provedor de identidade, IDP, o IDP aqui, do SAM corporativo. De fato, a gente vai precisar, né? A gente tem que criar ali uma função do IAM para estabelecer essa relação de confiança. Mas aqui, pessoal, mesmo que na questão nós não soubéssemos que precisa disso aqui, vamos avaliar de cima aqui, ó. Eu deixei ela, mas para ser uma provocativa, vamos avaliar. Criar usuários do IAM que podem ser mapeados para as entidades corporativas. Mas se eu acabei de falar que o 5 sign-on é um login único, qual que é o sentido que faz eu ter o login único, mas ter que criar um usuário na AWS para cada usuário meu fazer um mapeamento entre as duas coisas? Mas aí não vai adiantar nada. Eu vou ter que ter um usuário na AWS e um usuário e criar aliás, vou ter que ter um usuário corporativo e vou ter que criar um usuário. A gente não precisa disso. Então eu crio a política do IAM que eu posso mapear para associação de grupo no diretório corporativo, porque eu uso o grupo, e eu crio uma função do IAM que estabeleça uma relação de confiança entre o IAM e o provedor do IDP do SAL corporativo, que senão não vai funcionar. Então seriam essas duas aqui, beleza? Próxima questão aqui, a equipe de segurança de uma empresa apresenta um briefing diário que inclui um relatório sobre quais instâncias do EC2 e servidores on-premise da empresa não têm os patches de segurança mais recente. Todos os servidores em instância têm os agentes instalados para o Amazon CloudWatch, o AWS System Manager e o Inspect, o Amazon Inspector. Todos os servidores e instâncias devem estar em conformidade dentro de 24 horas para que não apareça no próximo relatório. Como que a equipe de segurança pode atender esse requisito? Aqui é um cenário comum de aparecer, basicamente é uma arquitetura, podemos dizer, híbrida, né? Porque a gente tem instância do EC2 e tem servidor no on-premise. E a preocupação aqui é com relação aos patches de segurança mais recentes. Então, tanto o servidor on-premise quanto as instâncias C2 já estão tudo bonitinho, já tem o agente do CloudWatch instalado, já tem o agente do System Manager, já tem o Inspector. Então o System Manager ele vai inventariar todos os servidores, a gente vai conseguir executar comandos usando o runbook dele, e o Inspector está lá para verificar vulnerabilidade de segurança, né, principalmente patch de segurança, e o CloudWatch vai movimentar os logs. Então beleza. E aí todo servidor tem que estar em conformidade em 24 horas, para que nesse relatório que é tirado não apareça. Como é que a equipe de segurança faz isso? Vamos avaliar. Usa o Amazon QuickSight e o CloudTrail para gerar relatório. Aqui a gente já pode parar por aqui, porque o QuickSight não tem nada a ver com isso. Embora ele é um serviço para gerar relatório de BI, mas não é o caso. Então não tem nada a ver. E o CloudTrail também, a gente falou, o CloudTrail não tem esse papel. O papel dele é questão de registrar a chamada de API, não tem nada a ver. Então nem precisa continuar e vamos parar para ganhar tempo. Usar o gerenciador de patch do AWS System Manager para gerar o relatório em todos os servidores e instâncias incompatíveis. Usar o gerenciador de patch para instalar os patches ausentes. Parece interessante, vamos deixar isso aqui. Usar o gerenciador de patch do System Manager para gerar o relatório de todos os servidores e instâncias incompatíveis. Reimplantar todas as instâncias e servidores incompatíveis usando a imagem macro do da Amazon, AMI, com os patches mais recentes. A gente não precisa. Tudo bem eu gerar o relatório de patch com o System Manager, mas eu não preciso reimplantar as instâncias usando imagem de outra AMI. Não tem necessidade, ele não precisa fazer isso. Então também não vai funcionar. E usar o Trusted Advisor para gerar relatório de todos os servidores e instâncias incompatíveis. Aqui, pessoal, eu já vou parar aqui, porque o Trusted Advisor, embora ele dá para a gente várias recomendações, seguindo vários pilares da AWS, mas ele não vai fazer isso aqui, né? Gerar relatório dizendo que uma instância tem um patch. Não, ele não chega a isso. Ele dá recomendação, mas ele não chega a fazer isso. Não é nesse nível. Ele tem outras recomendações sobre performance, otimização de custo,
de segurança, mas não nesse nível, né? E usar o gerenciador de patch do System Manager para instalar os patches ausentes. Tudo bem, o System Manager é ok, mas o Trusted Advisor não é um serviço para isso. Então a gente fica aqui, ó, a gente usa o gerenciador de patch do System Manager para gerar o relatório e também usa ele para instalar o que está sem e está ausente. É justamente o papel dele, gerenciar essas instâncias, porque elas têm o System Manager instalado. Então, letra B aqui é ok. Próxima questão aqui. Uma empresa planeja usar o modelo CloudFormation para implantar uma pilha de recursos de produção. Então, CloudFormation é infraestrutura como código. Um requisito de segurança afirma que os usuários não devem poder fazer alteração em um recurso criado pelo modelo para remover o recurso da pilha ou modificar a ID físico do recurso. Somente o usuário administrativo do IAM deve ser capaz de fazer a alteração. Então, qual combinação de soluções atende esse requisito de segurança? A gente tem que selecionar duas. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma pilha do CloudFormation, né, um arquivo lá, JSON ou YAML, para poder implantar os recursos utilizando código. E aqui a gente tem que garantir que o usuário não deve poder fazer alteração no recurso criado pelo modelo para remover o recurso da pilha ou modificar o ID físico do recurso. Então ele não pode alterar o que o recurso fez, basicamente, só o administrador. Como é que a gente garante isso? A gente precisa fazer duas coisas, então vamos ver aqui. Configura uma política de pilha na pilha de usuário produção que permite somente o usuário administrativo atualizar a pilha. Talvez, vamos ver. Configura um perfil de serviço do CloudFormation para gerenciar os recursos e associar o perfil de produção. Isso aqui não adianta, pessoal, porque o perfil de serviço do CloudFormation é só para ele executar as ações. Mas aqui a gente não vai resolver o problema, então isso aqui não. Configura uma política de pilha para negar todas as ações de atualizar na pilha de produção. Então, não foi isso que pediu, né? A gente não pode remover recurso nem modificar ID físico, mas não está dizendo que a gente não pode atualizar nada. Então, não seria esse aqui também. Configurar uma proteção de terminação na pilha de produção. Interessante, não posso terminar recurso, faz sentido. E configurar uma política de pilha para negar ações de update, replace, replace e update delete na pilha de produção. Parece fazer sentido, porque aqui foi dito que não quer que ele remove nem altera ID físico, então eu tenho que impedir que ele mexa nisso. Então, essas duas parecem boas, vamos ver aqui de cima. Configurar uma política na pilha de usuário para que somente o usuário... então, essas duas aqui parecem melhor. Acho que aqui não seria... Isso aqui não resolveria. Vamos ver. Isso mesmo. Aqui até fala, é possível usar a política de pilha para evitar que seja feita a atualização do recurso da pilha de produção. Verdade. No entanto, não tem como a gente especificar o usuário lá na política principal. E nem faria sentido, pessoal, que se a gente se fosse permitido a gente especificar um usuário lá, aí é meio que como é que essa pilha seria executada? Estaria travado naquele usuário, se a gente for pensar. Então faz sentido não poder isso aqui. E vamos para a última questão aqui. Toda aplicação no portfólio de uma empresa tem uma conta AWS separada para desenvolvimento e produção. Essas contas são gerenciadas e controladas centralmente no Organization. Aqui é o Organization que a gente já falou. A equipe de segurança quer garantir que nenhum dos usuários do IAM nas contas de produção tenha permissão para modificar ou atualizar manualmente a chave de criptografia do KMS. Como é que a equipe de segurança pode controlar essa funcionalidade? Bom, então a gente já está dizendo aqui que usa Organization, né? E está dividido em conta de desenvolvimento e produção. A conta tem a conta de gerenciamento lá no Organization, que gerencia tudo. E aqui a equipe de segurança quer garantir que nenhum usuário do IAM nas contas de produção tenha permissão para modificar ou atualizar manualmente a chave de criptografia do KMS, né? Então, o ponto nosso aqui é em produção, não deixar que mexa. Vamos ver como é que a gente controla isso. Cria uma SCP que negue acesso aos serviços. É o primeiro ponto. Faz sentido esse primeiro ponto. Reunir todas as contas de produção em uma OU, aplicar a política essa OU. Parece interessante. Vamos deixar marcada como opção. Cria uma SCP que negue acesso ao serviço, aplique a política AU raiz. Isso aqui, pessoal, funciona
mas temos um problema, porque está dizendo que ali a gente tem conta separada para desenvolvimento e produção. E só quer que produção não possa fazer isso. Se eu fizer aplicar na raiz, essa CP vai ser aplicado a todas as AUs que herdam da raiz. Então, seja, vou bloquear desenvolvimento também. E não é o que está pedindo, então não dá. Cria uma política do IAM que nega acesso ao serviço, associa a política do IAM a um grupo do IAM, adicione todos os usuários a esse grupo raiz. Não é necessário isso aqui, daria muito trabalho. A gente pode fazer com SCP, não precisa fazer isso aqui. A gente teria que mexer em usuário, trocar o usuário de grupo, e toda vez que entra usuário novo, teria que pôr no... Então ficaria mais complexo. Cria uma política do IAM que negue acesso ao serviço, usa uma regra iniciada pela AWS Config, aí já parei aqui. Isso aqui já não tem nada a ver, o config não é para isso. Ele é para guardar histórico de configuração e fazer comparação se houve uma alteração onde não deveria ter e aí a gente tomar alguma medida, mas não é o caso aqui. Então a gente fica com criar uma SCP que negue acesso ao serviço, reunir todas as contas de produção em uma única OU e aplicar a essa OU. Para mim faz sentido isso aqui, vamos ver. Ok, é a correta. Bom, pessoal, eu acho que a gente já fez bastante questão, já está com 10 questões aqui, são 20, né, mas eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que tenham gostado, espero que possam ter dado uma noção de como as questões da prova de Special Security, né? A gente viu como naturalmente a segurança, tudo focado nisso, e a IAM, KMS, Organization, Policy, são os temas mais comuns, criptografia, é isso que é o que a gente usa no dia a dia, e todas as outras certificações de alguma maneira vão estar envolvidas nisso aqui. Então, basicamente, a Security ela ajuda a gente faz um apanhado geral de tudo que a gente usa na AWS no dia a dia, e em todas as outras certificações sempre vai ter questões relacionadas à segurança. Então é uma certificação muito interessante de fazer e vale a pena, porque na preparação para isso a gente vai aprendendo ainda mais boas práticas, recomendações e como que a gente configura essas políticas de segurança. Então vale a pena fazer simulado para testar, né, o nível de conhecimento e identificar ali quais os pontos, quais serviços podem estar gerando mais dificuldade. Beleza? Então, valeu, até a próxima.